aqui ao lado, no seu somzão ou no seu radinho. Se você está no Conte agora com Fernando, tudo é alegria e felicidade. Muito obrigado pela audiência, amigo ouvinte, é um privilégio. Nosso sucesso é você com a gente, aqui no show do Fernando Sérgio. Alô, Rio de Janeiro. Fernando Sérgio. Alô, Brasil. Fernando Sérgio. Alô, mundo inteiro. Bom dia, mas bom dia mesmo. Alô, gente querida. Estamos aqui mais uma vez para a apresentação do nosso programa. Bom dia, Luciano Gomes. Alô, Luciano, fotógrafo de primeira, gente boa, né? Pois é, nosso querido Luciano tá chegando aí, sabe quem é? O Gelson Cunha. Eu vou até andando aqui, que hoje eu estou na base do Self-Made Program. É aquele ali em cima da mesa do telefone, deve ser o Gelson, pode mandar subir. Já chegaram aqui os nossos debatedores, fizeram uma abertura um pouco diferente, mas é que hoje a minha mulher Samira, que é minha ajudante no programa, ela está lá no sítio em Guapimirim, que ela foi pegar e dar uma carona para minha sogra, né? E vai ficar só a irmã dela lá. E aí, de qualquer maneira, nós estamos aqui com os nossos queridos amigos, começando pelo Dr. Cícero Munhoz. Bom dia, Dr. Cícero. Bom dia, Fernando. Muito bem acompanhado hoje. Olha o trio. Pessoal ilustre, está né? Ao meu lado, né? E eu acho que vai se transformar num quarteto. Eu vou deixar até esse banco para ele aqui. Isso, um amigo meu, é para bater fotografia e botar no currículo. É verdade, é verdade. O doutor Munhoz é médico, é cardiologista. Esse querido amigo também é o doutor Zé Augusto. O doutor Zé Augusto é desembargador, né? Foi promotor, juiz de direito e posteriormente desembargador. Muito bom dia, doutor Zé Augusto Araújo Neto. Bom dia, Fernando Sérgio. Bom dia, meus amigos aqui de debate. E aguardando aí o Gelson, né, que está subindo também. Isso. Eu não fui juiz, eu fui defensor público, promotor de justiça, procurador de justiça, e depois fui pelo 5º Constitucional a desembargador. Né? Mas é também uma atividade de juiz, atividade de desembargador, assim como é de ministro. Né? É verdade. É aquele que desembaraça, né? Como o próprio nome diz, né? Quando tem alguma dúvida, um deu uma liminar, o outro cassou a liminar, aí vem o desembargador e tem que ter muita responsabilidade, né? Não é para qualquer um, não. E né? Bom dia aos nossos telespectadores. Bom dia, tantos queridos amigos, né? Manhãs, né? É o Zé Rodino, o doutor Hernando Sampaio, cancerologista de primeira, Olá, nosso querido doutor amigo, Hernando. né? A Margarete Siqueira de Oliveira vendo a gente. Doutor Baltazar Salgado, muito bom dia, meu amigo, grande advogado. Bom dia, Fernando Sérgio. Bom dia, nossos co-debatedores, né? É verdade. É um prazer que se renova estarmos juntos outra vez, acompanhado por esse grande público. Olha que entrada assistentes nossos aqui. Nosso Enfim, querido... um bom dia a todos. Isso. E ao Gelson Cunha, que está adentrando aqui agora, né? Com a sua gravata de New York. Pois e é isso que eu quero saber. Asseyez-vous, s'il vous plaît. É chique, hein? Ah, meu Deus do céu, recebi em francês, hein? Olha aí, o Todinho fazendo a festa. Não sei se vocês viram o Todinho. O Todinho é uma peça importante, é meu assessor de palco. Então vamos lá. Olha a figura do nosso... Bom dia, Gelcio. Bom dia. Eu queria saber quem te deu essa gravata. Quem me deu essa gravata, rapaz? Quem me deu essa gravata, eu tenho que lembrar aqui quem me deu essa gravata. Tanta gravata. Peguei de surpresa, Tem que né? lembrar, você me pegou de surpresa. Inventa, rapaz. que o pessoal vai acreditar. Não, eu lembrei aqui, foi o Rui Taveira. Rui Taveira, quando diretor esteve em Nova York. artístico da rádio que eu tive Sul-América nela. Nós Paradiso. estivemos juntos fazendo um debate na Sul-América 95,7. Paradiso. Todo mundo da 94 mandou um abraço para você. Aí eu trouxe aqui o nosso querido Barbosa, né, o Francisco, fizemos um programa em homenagem a ele, e eu estou até sugerindo que as pessoas que possam acompanhem o programa, que ele está no ar por mais 2 dias e depois vai estar para o YouTube. Maravilha, Né? vamos Aí acompanhar, todo mundo te claro, mandou um abraço, compartilhar. Ricardo Alexandre, um beijo na testa dessa figura, eu falei, não exagera. Na 94 FM, a Rádio 94 do Rio. FM, a Rádio do Rio, que é a Roquete, né? Roquete Perfeito, Pinto, mas bacana. Estive lá com o Rafael de França,
né? Neto do Luiz de França. Eu conheci o Rafael no colo da Adriana, mãe dele, lá na Globo. Antes de você chegar, porque a idade tem que revelar. Vai você fazer já tá mais velhinho, né? Tô pra lá de Marrakech. Mas tá bem. Você tá conservado. Alguém fala pra mim, você tá indo? Eu falei, tô indo, não sei pra onde, mas tô indo. Né? Nós vamos comemorar o centenário. Fernando, vou repetir. Faz isso não. Nós aqui todos já passamos dos 50, então nós somos é um igual otimista. Fusquinha. Não interessa o ano de fabricação, interessa mais o estado de conservação. O estado de conservação, é isso mesmo, tá certo. Agora, realmente é um otimista, a gente passou dos 50. Mas vem cá, você não me deixou falar da minha alegria de encontrar aqui com esse trio de ouro. Verdade, é verdade. Professor Baltazar aqui. Desembargador José Augusto, presidente da Fraternidade da Comunicação, né? O Cícero Munhoz, diretor. Você tá achando que eu esqueci o nome dele? Não, você tá achando que eu vou esquecer o nome dele? Você é mal educado, rapaz. Eu tô tentando te ajudar, porque essas coisas acontecem. Uma vez eu fui pensando, uma vez eu fui entrevistar uma pessoa que eu sabia quem era, e cadê que o nome aparece na cabeça? Isso se chama lapso memória. É verdade. Não confundir lapso memória com lápis, que é outra coisa. Se vocês derem uma olhadinha lá no Conexão Comum, procurar Silvio Brito, eu não sabia, que era um cantor, até hoje não tem problema. Não, eu errei, né? Silvio Brito, né? Silvio Abreu. Que é diretor do núcleo de novela da TV Globo. Sim. Eu virei e falei, você é que eu tô pensando? Ele falou, sou Silvio Abreu. Se ele não fala, que ajuda, hein? Agora, e se ele não fala? Hein? Se ele não fala. Certa feita, eu fui fazer estágio de jornalismo na Rádio Itatiaia, em Belo Horizonte. Fiquei um ano lá, um abraço para a turma de lá. E principalmente para o Souza Barros, que você trabalhou com o Souza aqui com o nome de Souza Barros. Isso. Lá em Belo Horizonte ele é José Lino. E é famosíssimo antes de vir para o Rio de Janeiro, depois voltou para lá, virou vereador, essa coisa toda e tal. E eu então fiquei um ano lá e de vez em quando voltava para Juiz de Fora, que era a minha terra em que eu fui criado, estudei e tudo. E um dia encontro com um velho amigo, com o pai dele e esqueci, olha, garoto, hein? Você vê que o mal já vem de longe. Eu esqueci o nome de um e de outro, e conversando, e jogando essas cascas de banana para ver se alguém dissesse o nome. Aí eu fiquei tão envergonhado, era a época que em Juiz de Fora tinha um bonde. Passou o bonde, eu esqueci que eu tenho que pegar uma coisa, e foi, tchau, depois eu falo com vocês. A hora que eu sentei no bonde, eu lembrei o nome dos dois. Esse negócio de esquecer o nome é igual quando você comete aquelas gafes de perguntar, e a sua mãe, como é que tá? A minha mãe já morreu, tem uns 5 anos. Morreu pra você, filho ingrato. Eu sempre lembro. Foi Alckmin. Já saiu, Zé Maria Alckmin. Ficou famoso, né? Zé Maria Alckmin, eu tenho uma passagem com ele, eu era muito menino. A primeira reportagem que eu fui fazer com o Zé Maria Alckmin. E ele era secretário de Estado e estava brigado com o governador de Minas, na época, 1969. Levei um gravador imenso, né? O gravador pesava mais, aquela história, aquele gravador de fita velho. Então, quando ele falou, ele estava querendo brigar com o cara, e o meu instrutor de jornalismo, o Zé Lino, falou, tira a briga, quero saber por que ele está brigado. E ele saía para lá, para cá, saía para lá e para cá. Aí quando acabou a fita, tinha acabado a entrevista, né? E a hora que eu saio, eu saí meio jururu, né? Ainda mais menino, né? Recém-chegado à profissão. Aí ele virou para mim e disse assim, garoto, o que está vendo aí? Eu disse, não, é que o senhor vai me desculpar. Não, você está chateado. Cara, senta aí, toma uma água e tal. Eu falei, o que está vendo? Eu falei, não, estava vendo que o Zé Lino, conheço o Zé Lino. O Zé Lino pediu que o senhor falasse por que o senhor está brigado. Eu não podia fazer essa pergunta, mas o senhor não falou nada disso. Ele disse, garoto, presta atenção numa coisa. Quando você estiver conversando com alguém, você preste atenção nas pausas. E quando você estiver lendo o texto de alguém, você presta atenção nas entrelinhas. Tá vendo? Gaita de um político não foi à toa, né? Mas vocês estão pensando que vocês vão falar agora? Não, a gente vai agora para a oração, para perdoar o pecado de todos vocês e, se possível, o meu, né? É verdade, não custa nada na atual conjuntura. Alô, Edilcila Tavares, abraço. Denise Guzmão, um abraço grande para você, obrigado pela audiência. Alô, Jorge Trigo em Lisboa, abração, querido. Vamos ao momento da oração, mas não é esse aqui não, gente. Eu estou aqui, sabe, já vai, você vê que as coisas aqui funcionam como acontecem.
Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Põe no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma forma alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde há de se refletir a vossa santa imagem. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. As nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Porque teu é o poder, e tua é a glória, por todo sempre. Amém. Amém. Pois é, então tivemos aquele momento de oração, que é muito importante. Vamos muito obrigado a você. Muito obrigado ao Luciano Gomes, que ilustrou esse nosso momento de oração. Obrigado aí para todo mundo que está sintonizado. Mandaram um coraçãozinho agora, mas não estou conseguindo ler o nome da pessoa aqui. Muito obrigado. Daqui a pouco eu vou ler se der. Tá bom? Deixa eu baixar aqui um pouquinho, de repente... sim, o Guimar de Medeiros Silva. Obrigado, Guimar. Muito bem, eu queria lembrar o seguinte, meus amigos. Os 3 livros dos quais eu sou autor estão à venda hoje em vários no patamar maior, que é o Mercado Livre. Você vai no Mercado Livre, eventualmente você vai comprar na loja Americana, você vai comprar no Ponto Frio, ou você vai comprar nas outras lojas. Então esse aqui vou passar do outro lado, fica mais fácil para vocês verem, aqui da câmera. Esse aqui é os 50 anos de comunicação. Esse livro, você só encontra na saraiva.com.br, saraiva.com.br. Este outro livro, Vida e Sucesso, tá vendo? Vida e Sucesso. E esse outro, que é um romance psicografado, é o Só o Amor Constrói. Esses 2 livros você encontra no Mercado Livre. E está baratinho, cada livro em torno de R$ 21,90, e você pode pagar em 2 vezes no cartão. Então, na realidade, estão aí os 3 livros. Eu quero dizer também que este programa é uma oferta das espadascatana.com.br, autênticas espadas samurai que são importadas do Oriente e chegam em sua casa em qualquer ponto do país. Se você morar no exterior, né, você pode colocar shotokan.com, e aí você também entra no site. O importante, caso você queira, você pode customizar a espada, ou seja, dentro do que a espada lhe oferece, porque há diferentes tipos de punho, e todos eles seguindo rigorosamente a história do samurai.
tá? E eu tive a oportunidade de gravar também para Portugal e agora também para o Brasil as leis, o código de honra dos samurais. Então, se você puder, acesse a espadascatana.com.br aqui no Brasil, que você vai ver, não porque eu gravei ou porque a voz é minha, mas você vai ver que beleza que é a ilustração e o pensamento. Se não me falha a memória, já tem algum tempo que eu gravei, só agora que foi para o ar, são as sete leis dos samurais da época. E é muito importante a nível até de obra de arte, porque realmente é um trabalho muito bonito. Então, isso colocado nesse posto, nós vamos agora conversar com os nossos queridos amigos. Então, a gente vai conversar com o Dr. Cícero Munhoz. Dr. Cícero, mais uma vez, bom dia. Bom dia Fernando, bom dia os internautas, sempre um prazer estar aqui. Prazer é todo nosso. Como é que vai lá o Hospital Alemão do Amparo? Bem, estamos recebendo agora, daqui a 30 dias, todo o sistema de monitorização novo do CTI, os respiradores, ou seja, renovação total dos equipamentos do CTI, que era o que estava realmente faltando, né, para completar a atualização tecnológica do hospital. Que maravilha, parabéns. Doutor Zé Augusto Araújo Neto, semana passada estava viajando, foi visitar a irmãzinha, não é? Estava em Campinas, é isso não? Não, Campo Grande. Em Campo, é verdade. Campo, sabia que tinha campo. Fui visitar minha irmã, que se encontra bastante adoentada, né? Ela foi uma pessoa muito ágil, muito esperta, muito atuante. E com 81 anos teve um AVC e, apesar de ela com essa idade, resolvendo fazer um cateterismo. Quando ela teve esse AVC, foi de noite, na manhã seguinte ela teve paralisia de uma perna, mas já estava começando a se movimentar outra vez, começando a mexer a perna e tudo. Foi para a sala de cirurgia fazer o cateterismo, quando voltou já tinha voltado a paralisação por completo. Daí teve dificuldade de andar e agora vai fazer 92 anos, já sentindo o peso da idade, sentindo sobretudo o peso da doença. Porque se eu acho que não estivesse doente, estaria muito bem. Era uma pessoa muito lúcida. São só vocês dois de irmãos? Não, temos outro irmão também que mora em Campinas também. Por isso daí a confusão que eu fiz. Não, mas a Campinas foi pelo voo que nós fomos pela Azul e ela para vai lá até Campinas e aí vai conexão. Mas tem avião de Campinas para Campo Grande? Sai um avião de Campinas para Campo Grande. Entendi. É a vida, né? Mas essas coisas acontecem, né? Na verdade, e a gente fica sensibilizado com isso. O Bárbaro está falando, essa é uma conduta hoje que está sendo bem usada. Os casos de AVC, principalmente esse tipo que ele falou, né? A conduta correta é essa mesmo. É tentar, do ponto de vista da sala de hemodinâmica, fazer uma recanalização do vaso, da mesma forma que se faz para a coronária. Os resultados ainda não são dos melhores, mas a gente vai evoluir, como evoluiu na coronária. Né? Antigamente o infarto era botar no CTI, monitorar, dar algumas medicações e esperar o que ia acontecer. Como o AVC também era assim. Aí a coisa evoluiu, o infarto hoje, o tratamento para o hospital que tem hemodinâmica é levar diretamente para a sala, você tem experiência disso. Ir lá, abrir o vaso que está fechado, interromper o infarto, colocar um stent e resolver o problema. Assim é feito. E agora está sendo feito também um trabalho já de 6, 7 anos, estudos já aprofundados. Lá no HFAG, inclusive, o Estevão é uma das referências médicas para fazer esse tipo de procedimento. O paciente chega e abre o vaso que está ocluído e interrompe o AVC. Doutor Estevão. Só que os nossos resultados ainda são bons já, mas ainda vão melhorar bastante à medida que os materiais evoluem, que as técnicas vão sendo mais apuradas, né? Então hoje a tentativa de interromper o AVC é feita dessa forma. É isso mesmo. Nem sempre os resultados são os melhores. Até porque não tem a segurança do outro tipo de stent, que aí mas deixar também evoluir, né? É tão ruim ou pior do que tentar melhorar. Verdade. Vale a tentativa.
Meu caro Baltazar Salgado, mais uma vez bom dia. Veja você, o Hélio Cabral, né, presidente, ex-presidente da SEDAI, depois de todo o vexame, depois de ter saído, foi convocado para a Assembleia Legislativa para poder dar satisfações, e ele preferiu ler um comunicado da própria voz, dizendo que respeitava muito os senhores deputados, mas que não se submeteria a perguntas, na verdade, ou não responderia. Ficou um pouquinho mais delicado, deu as costas para todo mundo, e pela primeira vez na LERJ que eu tenho a lembrança, oposição e posição, oposição e governo concordaram de que foi um absurdo, porque ele falou, não, vocês têm que entrevistar um outro presidente. Mas tudo que ocorreu na água do Rio de Janeiro ocorreu sob a direção desse cidadão. Queria saber o que o amigo tem a falar a respeito, e de um modo geral a mesa. A mesa não, a sala de visitas. Aquele gesto dele foi uma indelicadeza, mas pode acontecer porque ele ali era um convidado. Agora, se fosse uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito, aí sim, os deputados ali é como se fosse uma judicatura. Ali tem mais poderes. Ele é obrigado e não pode fazer isso. O presidente pode até decretar... Mas ele pode, a exemplo do que ocorre nos Estados Unidos, recorrer à quinta emenda, porque aqui eu não sei se tem quinta emenda. Não, lá é a quinta emenda americana. Recorro à quinta emenda, não respondo nada. Mas aqui também você pode, é claro. Ele pode não responder nada, ele pode ir e não responder nada. Se você acha que vai ser prejudicado, você não responde. A premissa é o seguinte, é que você está sendo acusado. Por que você vai fornecer as provas que vão lhe culpabilizar? O Ministério Público, a polícia é que descubra. Você pode ficar calado, a não ser que você veja que é necessário com o fito de esclarecer a sua defesa. Mas é uma prerrogativa que você tem, até em juízo, de ficar calado. Sei. Gelcio Cunha, é isso? Qual é a opinião sua? O cidadão chegou lá, se apresentou, leu aquilo que estava escrito, deu as costas e foi embora. Está na lei que a pessoa tem direito de fazer isso. Está na lei, faz parte, inclusive, do sistema democrático. Certo. Você fica revoltado? Fica indignado? Fica, porque o cara está, né? Ele está tirando dele desculpa o termo, dele da reta. Não é? Mas, já que as leis permitem, então, fazer o quê, né? Fazer o quê? Mas é igual a questão da democracia. Se a democracia elege um candidato a prefeito, a governador ou a presidente da República, você tem que deixar, a não ser que seja em casos, né, extremos, né? Extremos, é que o cara tem que ser tirado na marra, né, através do tal de impeachment, que demora pra caramba também, né? A não ser que seja nesse caso, você tem que torcer para o sujeito terminar o governo da melhor forma possível. Agora, tem gente que acaba a eleição, o candidato dele perdeu, ele já começa a torcer contra o outro que ganhou. Está torcendo contra o país, contra o Estado, contra a cidade. Será que é isso mesmo? Porque tem gente que faz oposição na base da fiscalização. Tem pessoas sérias fazendo oposição. E tem uma maioria, como você falou mesmo, exagerada. Eu só não generalizo. Eu acho que você tem razão naquilo que você falou, sim. Acho que a gente tem que torcer para dar certo. Mas mesmo os partidários desse ou daquele governo tem que ter, penso eu queria levar isso para o doutor Munhoz falar, tem que também olhar, não com a paixão clubística, né, mas olhar com os olhos de quem tem a necessidade de fiscalizar. Porque o fato de qualquer um ter sido eleito por 4 anos, pode ser que ele acerte, tomara que acerte. Eu estou falando de qualquer governo, não só presidente, governador, prefeito. Mas na hora que estiver fazendo bobagem, é preciso que vozes se levantem. E as pessoas tenham o discernimento entre aquele que realmente está tentando fazer e aquele que eventualmente está malbaratando o mandato. Quer dizer, a democracia permite isso. Isso é fato, que o Gelson falou também é verdade. É. A lei, a gente se revolta às vezes da polícia prender um determinado bandido aí e dali um pouco ele está solto. A culpa não é do juiz, a culpa é da lei que permite isso. E eu já vi vários juízes falando, olha, se eu não fizer dessa forma, eu estou descumprindo a lei. O que tem que se fazer é mudar a lei. É sentar e aí são os parlamentares. Uma legislação já totalmente
né, defasada de 1900, se não me engano, na década de 40, no final da década de 40, né, que precisava de uma modernização, né? Aí quando se tenta fazer alguma coisa, me parece que tem o pacote aí, né, do Moro, e tem o do outro, de um trabalhista. Um outro juiz do Supremo, que também tem um plano para tentar modernizar alguma, mas fica emperrado nesse jogo, rame-rame, né? Vai, não vai, vota, não vota, e a gente fica à mercê do que existe hoje na lei. Do que existe. Não fazer o que a lei manda, eu acho muito ruim mesmo, né? Embora a lei possa favorecer até a pessoas que não mereçam, mas aí senão vai virar olho por olho, dente por dente, né? Aí vira uma bagunça. Então o que a gente tem que pensar é de que forma a gente pode melhorar as leis, né? Os nossos políticos estão lá para isso, não se esqueçam que eles estão lá para isso, né? Não é só para viajar de avião, representar, não, tem que estar lá para discutir isso. Os problemas do Brasil, um deles é esse: como melhorar a lei, como fazer a lei ficar mais ágil, né? Como facilitar as coisas. Isso a gente não vê muito esforço, não essa é a verdade. A coisa assim mesmo, né, doutor Zé Augusto? Então, é muito demorado. Como é que um amigo pode dizer da experiência como desembargador, de repente, se houve isso em algum momento, ao desembargar, a gente pode usar esse termo, né, alguma sentença, digamos assim, provavelmente apoiado na lei, não pôde ir além? Isso acontece? Porque a lei, de repente, acontece do juiz eventualmente querer divergir, mas não poder fazer? No caso de julgar, tem um princípio que entre o direito e a justiça, você deve ficar com a justiça, né? Quer dizer, você tem que buscar dentro da lei uma solução que seja justa. Agora, as nossas leis, que foi tocada até pelo Munhoz, elas são antigas em matéria de direito penal e processo penal, lá de 1940. E costumam falar o seguinte: não, nós temos uma legislação que está ultrapassada porque é uma legislação antiga, essa legislação não é boa por isso, que é antiga, a gente precisa reformar. O Código Penal e o Código de Processo Penal, tirando algumas coisas, não são códigos ruins, não. Pelo contrário, os códigos criticam essa benevolência que a lei hoje tem com o réu, esquecendo da vítima, esquecendo da sociedade. Mas, na verdade, aquela legislação era muito mais severa do que a que nós temos hoje, por causa das reformas. Esse abrandamento houve em razão das reformas, que começou em 1984, criando regimes prisionais. Antigamente não, só tinha um regime fechado, o sujeito era preso, ficava preso, né? Agora não, cumpre um sexto de regime fechado, um sexto de uma pena de 12 anos são 2 anos. Quer dizer, cumprimento de pena mesmo se resume a isso, 2 anos. Uma pena de 18 anos, 3 anos. Quer dizer, é quase nada. Daí você vai para um regime semiaberto. O regime semiaberto é aquele que todos nós aqui estamos nele, todos nós vivemos nele. O regime semiaberto é aquele que você sai para trabalhar, só vai dormir, e volta dormindo de casa. Ele só volta dormir no presídio, no regime semiaberto. E depois vai para o regime aberto. Só que nós não temos presídios, estabelecimentos de regime aberto. No Rio de Janeiro nós temos 1 ou 2. E no Brasil pouquíssimos. Então vem a prisão domiciliar em substituição ao regime aberto. Então essa benevolência, a gente não pode criticar o Código por ser antigo, não. Porque as modificações é que foram abrandando, e cada vez mais. Cada vez que vão abrandando é para favorecer o réu e não a sociedade, né? Absurdo, então né? Esse é o mal. Agora, também aí se tocou, e eu gostaria até de dar uma palavrinha também sobre isso, a respeito desse nosso ex-presidente aí da SEDAI, né? Que foi infeliz em todas as manifestações dele. Não foi só na Assembleia Legislativa. Já vem falando bobagem há muito tempo. E ali ele foi chamado, né, convidado. Não foi como uma pessoa convocada para prestar depoimento numa CPI. Que a CPI tem poder de investigação. Se fosse uma CPI, ele não poderia fazer aquilo que ele fez, não. De dizer, eu não vou falar. Porque só pode fazer isso quem é indiciado ou acusado. Ele não está sendo indiciado nem acusado de nada, por enquanto, pelo menos. Pode até vir a ser. Ele sendo convocado numa condição de testemunha, ele é obrigado a dizer a verdade. Se não diz a verdade, se cala ou se altera, ele vai responder por falso testemunho. Se amanhã ou depois ele vier a ser acusado,
Então ele pode até alegar, invocar, não, eu falei aquilo que eu já previ uma condição já de indiciado, que eu via que as condições seriam de apelação, ou que não sabia. Agora, como testemunha, ele pode ser convocado pela Assembleia, no caso de uma CPI, que parece que estão pensando em fazer, para prestar depoimento. E como depoimento, tem que se falar a verdade. Olha só como é que a gente acaba ficando super mal informado, como eu. Eu tô achando deu uma aula aí, né? Agora que eu tô caindo porque do jeito que é noticiado, né? Os caras já condenam o cara antes, do jeito que é feito hoje. Né? Então quer dizer que ele foi testemunha. Agora, no caso do réu, aí vale o que eu falei no caso do réu, pode ficar em silêncio. Pode ficar em silêncio. A nossa Constituição também garante, né? Lá, direitos fundamentais está esse de não ser obrigado a produzir prova contra si mesmo. Quer dizer, a pessoa não vai se autoacusar. Se tem que alguém acusar, é o promotor de justiça, que é o... Mas por enquanto ele não é acusado de nada, ele foi apenas como uma testemunha. Agora, doutor Baltazar Salgado, um amigo que milita na advocacia há tantos anos, com todas essas reformas, o advogado fica mais confortável na hora de defender um réu ou defender uma causa, ou fica mais dificultado, digamos? Olha, a função do advogado, ele é parte integrante da justiça. É um dos polos. Ocorre que você... um crime hediondo. A função do advogado, ele não pode mentir em razão do cliente. Mas o ofício da profissão é você, no meio do lodo, procurar um cristal que possa defender, ou pelo menos minorar, a condição do réu. Essa é a função do advogado. Agora, como falou muito bem aqui o Zé Augusto, essa questão que a pessoa é condenada, o Código Penal é o Código de Francisco Campos, como o Código de Processo, até hoje estão vigindo algumas modificações. Mas o pior que aconteceu foi a Lei de Execuções Penais. Essa lei é que tem que ser revogada, ou pelo menos modificada. É isso, você é condenado a tantos anos, cumpre um sexto, é a lei de execução. A chamada progressão de pena. Tudo isso está envolvido. E causatário a isso... A rigor, o nome devia ser involução da pena, né? Porque vamos pegar uma pena de 30 anos, vão dar 3 anos pro cara. Ué, que diabo de progressão? Progressão em favor do réu. Em favor da sociedade, eu não vou nem fazer o gesto. Mas ocorre o seguinte, muito bem, o poder legislativo, mas por pior que seja o poder legislativo, ele pode ser depurado com o tempo. Mas o pior é você não ter um poder legislativo, ter só o executivo. Aí seria uma ditadura. Sei. Muito bem, mas o poder é... Muito bem, mas é menos pior do que não ter uma Câmara e um Senado. Pode ser a coisa lenta, um desdobramento, mas o ofício é aperfeiçoar. Sei. E, muito bem, pessoas ali que nós somos corresponsáveis, que ninguém chega ali, numa Câmara, ou num Senado, ou numa Assembleia, não ganha na loteria nem no jogo do bicho, não. Ele é eleito, é o voto. Enfim, Célio Borges, meu grande amigo, ele sempre dizia, Baltazar, o parlamento é o espelho de uma sociedade. E é o que nós vemos, verdade é. Nós temos que preparar a sociedade para isso. Agora, impeachment, isso existe. Não só aqui, você vê nos Estados Unidos, o Trump, né? o Richard Nixon, porque mentiu o Congresso, ele ia ser defenestrado. É que ele renunciou. E veio Geraldo Ford, deu o perdão presidencial. Existe também em todos os países o impeachment, o qual aqui ia ser, se não renunciasse... O Trump, como disse, ele foi impedido pela Câmara. Pela Câmara ele foi impedido. Ele foi salvo pelo Senado. O Trump foi salvo pelo Senado, onde tinha a maioria. Tem a maioria. Exato. Igual do Brasil. Né? Igual do Brasil. Coisas acontecem como aqui também. Há mecanismo. O voto não dá essa imunidade total. Agora, você tem que cumprir aqueles ditames. É a majestade do cargo. É como dizia a liturgia do cargo. Tem que ter uma certa postura. Eu venho de uma geração, nós todos, eu me lembro que quando um professor entrava
na sala de aula. A gente levantava. Todo mundo isso, levantava. Claro. Isso. Depois que ele sentava, é que todo mundo sentava, ele ou de terno gravata, ou de guarda-pó. Hoje ele vai de sinal de dedo, isso. Tem que haver uma certa majestade. Fora dali na praia, todos nós somos iguais. Mas você investindo no seu mundo público, ou professor, você tem que ter uma certa majestade. Eu não sei se eu estou velho demais, mas eu acho que isso, na minha geração, deu certo. Esse respeito à profissão, aquele mundo público que está sendo exercido. Eu, quando em audiência, quando chega um juiz, os advogados não ficam sentados. Às vezes chega uma menina, eu me levanto. Ah, doutor, não precisa não, excelência. Eu estou fazendo aqui, é uma reverência à cadeira, ao Estado. Vossa Excelência representa o Estado. Ela riu, tá? Seja quem for, sentou naquela cadeira, é o Estado. Eu me levanto. Advogados mais novos não, ficam sentados. Eu não estou aqui para condenar ninguém. Mas eu acho que é uma falta de respeito. É um cavalheirismo, né? É um cavalheirismo. E não por coincidência, né? Mas quando o ensino, tudo, e principalmente a educação, né? Não é só o ensino na escola, mas a educação vem de casa também. Então esses dois pontos fundamentais aí foram se deteriorando, o país está na situação que está hoje. É verdade. E só tem uma solução para isso, é começar tudo de novo, é fazer o que a Coreia fez. Investir bilhões e bilhões na educação para daqui a 2 gerações a gente ter um país novamente com condições de tudo, né? De disputar economicamente, politicamente. Educação é tudo. Começa na educação. Eu também estou nessa faixa. Mas assim mesmo nós temos grandes profissionais em todos os segmentos. Mas o que falta, eu acho que no país, seria o primado da igualdade. Não importa. Se você é de uma família abastada, se pode, enfim, muitos aproveitam e são grandes homens, grandes profissionais. Mas seria todos eles, todas as pessoas, o primado da igualdade é o filho do porteiro, é o filho do sapateiro, é o filho do médico, teriam todos as mesmas oportunidades. Sim. Aquele que tiver mais garra, aquele que tiver, enfim, mais vontade, ele vai se destacar. Mas ele tem que ter uma oportunidade. Mas, Baltazar, eu entendo perfeitamente o seu ponto de vista, mas eu tenho uma opinião um pouquinho diferenciada. Eu quero colocar isso aqui para o Gelson depois para a gente debater. Porque esse princípio da igualdade é o princípio do comunismo. E não deu certo em lugar nenhum do mundo, porque as pessoas são diferentes. Então, quando Karl Marx colocou lá que todos têm que ser iguais, a tal ponto que não ter crença alguma e tal, do ponto de vista da juventude, era uma coisa extraordinária, é um idealismo. Já pensou se todo mundo fosse igual? Mas onde, em algum país, que existe a igualdade? Essa é a pergunta. Não existe a mesma oportunidade, não tem jeito, Baltazar. Que a pessoa que tem dinheiro, ela é... Quem são os formados do Brasil? 70% são brancos. 70% dos formados são egressos da classe média que pode, com muito sacrifício, pagar. Então, por que houve? Houve o desmando. Porque qual é o desmando? Desmando dos diversos governos. Esse está propondo uma pátria nova, Deus permita que a gente consiga. Mas o que houve é o seguinte: todo político é eleito com discurso. Quando chega lá, ele vira a chave. Quando chega lá, ele vai atender a quem o financiou e vai esquecer do povo. Então o discurso é muito bonito. Recentemente eu tive aqui um colega, vou preservar o nome, que se falava, e é verdade, concordo plenamente, o que falta ao nosso país é a educação que muitos não tiveram. Só talvez agora os netos desses poderão ter e sucessivamente. Então o problema é a educação. E eu falei, não é só a educação. Aí disse, não, eu acho que é. E aí eu perguntei, quem votou no Cabral? Aí essa pessoa disse, eu votei. Eu falei, o senhor é uma pessoa extremamente educada. Por que votou? Porque vota mal? Não, porque como é que pode, num país de tantos problemas, num país que os hospitais não funcionam, os médicos ganham menos, muitas das vezes, que a sensorista da Alerj, por exemplo, como é que pode você gastar 2 bilhões em verba de partido? Isso é uma vergonha para essa coisa da igualitária, porque não existe igualitária.
Porque se você é apadrinhado deste ou daquele político, o cara bota no teu bolso 300 mil para você fazer campanha. E o Gelson vai fazer campanha como se ele quiser ser candidato? Onde é que está a igualdade? Não, Fernando, eu falo do primado da igualdade. Eu acho bonito, mas acho utópico. Seria na instrução, a verdade é essa. Mas você se lembra? Eu me lembro que eu tive colegas de turma, eu estudei em colégio público, eu não era